Olá, meu nome é Augusto Adams, do Grupo de Fenômenos da Eletricidade Atmosférica da Universidade Federal do Paraná. Hoje apresento o trabalho intitulado Estudo da Forma de Onda de Descargas Compactas Intranuvem para Modelo Preditor de Ocorrências de Raio CG. Esse trabalho tem como objetivo geral determinar o tipo de evento atmosférico a partir de sua respectiva forma de onda, e tem como objetivo específico classificar formas de onda de eventos atmosféricos capturadas pelo dispositivo de antena lenta Storm-T da USP-IAG. A importância do presente estudo reside no fato de que raios intranuvens são preditores de raios nuvem-solo, e raios de qualquer tipo são bons preditores de chuva apesar de tempo severo. Além disso, determinar o tipo de evento auxilia na segurança da navegação aérea e melhora o erro posicional dos sistemas de localização de raios. Uma descarga atmosférica é um processo composto pelas seguintes etapas: pulsos preliminares, que iniciam o processo de descarga; pulsos característicos, que fazem parte do desenvolvimento principal da descarga; cauda e descargas subsequentes, que terminam o processo de descarga. A forma mais efetiva de se distinguir os diversos tipos de descargas atmosféricas é por observação óptica, hoje feita com câmeras de alta velocidade. Contudo, a observação óptica não é capaz de revelar eventos que ocorrem dentro da nuvem. Uma descarga atmosférica é acompanhada de uma grande gama de radiação eletromagnética, sendo possível sua detecção por antenas. Devido às características complexas da forma de onda de uma descarga atmosférica, ainda não há um algoritmo específico amplamente aceito pela comunidade científica para classificar o tipo de descarga, com acurácia maior que 90%. Na prática, a classificação por meio de máquina de vetor de suporte atinge uma acurácia máxima de 86%. Tendo em vista a excelente performance das redes neurais convolucionais ou CNNs quanto à classificação de sinais, tais como o sinal de eletrocardiografia, o uso de CNNs para a classificação de descargas atmosféricas é promissor e altamente viável. O termo rede neural convolucional indica que a rede emprega convolução em pelo menos uma de suas camadas. A literatura de uso de CNNs para a classificação de descargas atmosféricas é escassa, contudo indica que, para a solução do problema, é necessário uma rede de 7 a 14 camadas. A rede neural convolucional mostrada na figura consiste de 7 camadas convolucionais, dispostas duas a duas com uma camada de adensamento, conectadas em cascata a um detector de média e uma camada de adensamento final, responsável por mostrar as probabilidades de cada classe. A base de dados de formas de onda consiste em 84.216 formas de onda, coletadas pelo dispositivo Storm-T da USP-IAG. Destas formas de onda, foram selecionadas 3.000 para classificação manual, com finalidade de construção da tabela de correspondência. Com este conhecimento, desenvolveu-se uma automação baseada no teorema do limite central. Fez-se um pool de votação utilizando-se CNNs fracamente treinadas e verificou-se o resultado mais votado com a base de conhecimento através de similaridade de cossenos. O processo de classificação automática levou 37 rodadas para classificar o restante das formas de onda. O processo foi validado por amostragem da classificação final e inspeção visual com o resultado apresentado. A tabela de correspondência final é composta por 17.224 eventos nuvem-solo negativo, 2.943 eventos intranuvem negativos, 15.803 eventos nuvem-solo positivos, 5.696 eventos intranuvem positivos e 42.550 eventos desconhecidos ou ruído aleatório. O pré-processamento da base de dados envolveu a filtragem do sinal com filtro de Savitsky-Golay de primeira ordem, após o qual o sinal foi dizimado para redução de dimensionalidade, porém sem perder informação. O balanceamento dos dados se tornou necessário pois há quantidades discrepantes entre as classes de evento, resultando em tendência no treinamento da rede neural. Após o balanceamento, criou-se os dados de treinamento com inversão de sinal, deslocamento da forma de onda com preenchimento recorte do quadro e adição de ruído gaussiano. A determinação da quantidade de dados para treinamento e validação é de fundamental importância para o bom treinamento da rede neural. Contudo, não existe uma maneira analítica viável de se computar esse parâmetro. Entretanto, uma medida empírica do quanto a rede neural aprende foi utilizada para estimar a quantidade de dados para treinamento e validação. Nota-se nas curvas ao lado que o incremento na velocidade de aprendizado não é significativa para quantidades acima de 70% dos dados para treinamento. Portanto, essa quantidade de dados é a melhor estimativa até o momento. Os dados aumentados foram utilizados para treinamento e validação, preservando os dados originais para testes do funcionamento da CNN. A CNN foi treinada com 30 épocas e um tamanho de batelada de 10 sinais por vez. Os testes foram efetuados sobre as formas de onda originais, filtradas e dizimadas. Na matriz de confusão apresentada na figura, nota-se na diagonal principal que a CNN classifica corretamente pelo menos 95% de cada classe. A classe com maior valor na diagonal principal é a de eventos desconhecidos, com 99,09%.
Um teste de correlação cruzada com 10 rodadas de treinamento foi utilizado para validar o treinamento da CNN. Esse teste foi executado com 20% dos dados de treinamento e testados contra o conjunto original de dados. Em todos os testes, as CNNs classificam corretamente pelo menos 95% dos eventos, o que é coerente com o treinamento da CNN principal. Com base na matriz de confusão, é possível calcular probabilidade de detecção ao pod e taxa de falso alarme ou FAR. O valor da diagonal principal é o alerta efetivo. Considerando a soma da linha como falso alerta e a soma da coluna como falha no aviso, aplicando as equações de pod e FAR nos valores obtidos resulta na tabela abaixo, onde nota-se que a probabilidade de detecção nos eventos reais tem um limite mínimo de 95%, enquanto a taxa de alarme falso tem um teto máximo de 4,5%. Os resultados desse trabalho evidenciam a viabilidade do uso de CNNs para a classificação de eventos atmosféricos. A acurácia média da CNN foi de 98%, e os valores de par e pod são excelentes comparados à literatura. Os testes de correlação cruzada são coerentes e aceitáveis face ao desempenho da CNN. As principais referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho estão listadas abaixo. As imagens são de autoria própria. Obrigado pela atenção.